Boa noite, meu nome é Ivânia. Eu e minha colega Flaviane vamos estar explicando sobre a infecção do trato urinário na gravidez, como está dividida a infecção, quais são as principais complicações e quais são os cuidados de enfermagem. Vamos explicar infecção urinária. A infecção urinária costuma ser dividida em bacteriúria assintomática, cistite e pielonefrite, em qual vamos estar explicando logo mais sobre os três temas e quais as maiores complicações de cada um. A infecção urinária é uma das mais complicações médicas da gestação e de internações não obstétricas, em virtude das modificações fisiológicas da gravidez pouco descritas. A grávida com bacteriúria assintomática é especialmente suscetível à pielonefrite. Vamos falar agora sobre as principais complicações perinatais associadas à ISITU, infecção do trato urinário, na gravidez. Infecção fetal intrauterina, uma das piores complicações, ruptura prematura das membranas amnióticas, sepse neonatal, prematuridade, crescimento intrauterino restrito com recém-nascido de baixo peso e o óbito fetal. Essas foram algumas das complicações associadas às ITUs. Agora falando sobre bacteriúria assintomática. A bacteriúria assintomática é definida com presença de maior ou igual 100.000 colônias por ml de um único agente patogênico em 2 amostras de urina coletadas, adequadamente jato médio, em mulher sem sintomatologia urinária. A necessidade da segunda amostra não é um critério aceito por todos. Agora falando sobre cistite. A cistite é ocasionada quando a infecção afeta a bexiga, mais comum no segundo e terceiro trimestre da gestação, diferenciando da bacteriúria assintomática pelos sintomas de urgência miccional, polaciúria, disúria, dor em região suprapúbica, urina com dor fétito ou sangue, e somente nos casos mais excepcionais que apresentam febre. Agora a gente vai falar um pouco sobre a pielonefrite aguda, que é uma infecção nos rins, que ela é causada quando as bactérias que são responsáveis pela infecção do trato urinário sobem e se instalam nos rins, causando um processo infeccioso inflamatório. Bom, a pielonefrite aguda, ela incide em 2% das grávidas e na maioria das infecções, entre 80% a 90%, ela ocorre entre o segundo e o terceiro trimestre de gestação. Como ela é considerada a principal causa de choque séptico na gravidez, ela requer que a paciente seja hospitalizada, para que seja realizado um monitoramento mais eficaz para evitar possível sepse, choque e parto pré-termo. Quanto aos sintomas, eles incluem febre acima de 38 graus, dor pélvica, dor na região lombar, calafrios, taquicardia, urina turva, sensibilidade ao toque em região lombar, como eu falei, e podem ocorrer também náuseas e vômitos. E em relação às causas, as principais causas estão a relação sexual e a presença das bactérias no trato gastrointestinal, que migram pela via ascendente da região perineal até a bexiga. Em relação ao tratamento da infecção urinária na gravidez, no caso da bacteriúria assintomática ou cistite aguda, o tratamento é feito através da nitrofurantoína por 3 a 7 dias
ou também pode ser feito com a fosfomicina, de 3 gramas em dose única. Em relação a uma infecção recorrente, tanto no caso da bacteriúria assintomática, da cistite e da pielonefrite, pode fazer a profilaxia com a nitrofurantoína de 50 a 100 mg por dia. No caso de uma infecção da pielonefrite aguda, o tratamento é feito com antibiótico de segunda ou terceira geração. Geralmente é utilizado a ceftriaxona de 1 a 2 gramas por dia via intravenosa por 24 a 48 horas. Após esse tratamento, se o paciente teve uma melhora no quadro, está febril, ele pode receber a alta e continuar o tratamento em casa, fazendo antibiótico terapia por via oral. Na maioria das vezes é utilizada a amoxicilina de 500 mg por 10 dias. E aqui a gente trouxe alguns exemplos de repercussões que a infecção urinária causa durante a gravidez. Em casos que a grávida apresenta uma insuficiência renal leve e a pressão arterial normal, o prognóstico da gravidez é bom em 90% dos casos. Onde há a presença de uma doença renal crônica com insuficiência renal moderada ou grave, ela está muito associada à pré-eclâmpsia, a parto pré-termo, ao agravamento da função renal, à anemia e hipertensão crônica. Onde há a presença de proteinúria, ela denuncia que há uma nefropatia crônica, até então desconhecida. E em casos em que as mulheres estão com uma insuficiência renal moderada ou grave, o risco de progressão acelerada para uma doença renal terminal é elevado quando a creatinina está acima de 2 mg por decilitro. Então, tem que ter um cuidado especial nesses casos. A infecção urinária em si tem que ter um tratamento imediato para a gente prevenir os agravos durante a gestação. E aqui a gente colocou algumas orientações que um profissional de enfermagem deverá estar passando para sua paciente, para que ela não venha desenvolver um quadro de reinfecção e para aquelas que não têm nenhum tipo de infecção não venham adquirir. Ela deve fazer uma ingesta de líquidos em grande quantidade, de no mínimo 2 litros por dia, pois isso aumenta a quantidade de urina e impede que as bactérias se fixem na parede da bexiga. Não reter urina, deve-se urinar no mínimo a cada 2 horas, pois isso ajuda na limpeza da bexiga e da uretra. Deve corrigir as alterações intestinais o quanto antes. Deve-se realizar a micção antes de dormir e após o ato sexual, para que ocorra a diminuição da entrada de bactérias na bexiga. Devemos solicitar a urocultura de 3 em 3 meses para manter um controle mais eficaz. E deve-se evitar irritantes urinários, como chá, bebida alcoólica, café e refrigerante do tipo cola. Deve também evitar banhos de espumas ou aditivos químicos na água, para que não ocorra uma variação do pH vaginal, Deve-se realizar a higiene íntima e do períneo no mínimo 2 vezes ao dia. Deve urinar sentada e após urinar, sempre limpar a genitália de frente para trás, para que não ocorra uma contaminação por bactérias vindas do trato intestinal. Ela também deve evitar o uso de roupas justas e calcinhas de material sintético, pois os mesmos alteram a transpiração da genitália e tornam a vulva mais aquecida e úmida, o que favorece o desenvolvimento das bactérias. Também deve evitar qualquer tipo de creme, desodorante íntimo ou perfume que possa causar alergia e irritação, que poderá acarretar a formação de feridas, o que favorece a contaminação por bactérias.
Bom, gente, esse foi nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. E aqui